Salve, salve, bom dia, começando mais uma live nesta quinta-feira de manhã, direto de São José dos Campos. Vamos avançando com o livro A Única Coisa, The One Thing, do Gary Keller e mais um mano aqui que eu não lembro o nome dele, certo? Avançando então em mais um capítulo sobre as mentiras que nós nos contamos e que acabam impedindo que a gente alcance sucesso em determinadas áreas da nossa vida. Essas mentiras é a primeira parte do livro, né, que os autores nos apresentam. Eles dizem ser importante olharmos para essas mentiras e identificarmos elas como objeções implantadas nas nossas cabeças, e em cima disso a gente vai passar para a segunda parte, que é sobre verdades, e então na terceira parte teremos aí os resultados extraordinários, que é a grande promessa desse livro, certo? Como podemos alcançar resultados extraordinários através da única coisa, beleza? Então este é o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 6, já estamos no capítulo 6, bom dia para vocês que estão entrando. Se vocês puderem, inclusive, dar uma curtida aí, acenar, fazer um tipo de interação, eu acho que a live acaba aparecendo para mais gente, né, que está online aí no Instagram. Às vezes a pessoa está viajando, né, não sabe que a live já começou, e como a live não vai ficar salva, inclusive, bom lembrar, a live não fica mais salva aqui no Instagram, fica salva apenas dentro do grupo do Telegram, do Bindercast. Então, muito obrigado pelas curtidas. Tô jogando as lives lá, né, fazendo um resuminho, tá ficando legal, tô gostando do resultado. Certo? Então vamos ao tema de hoje, sobre uma vida disciplinada, né? Esse é o título do capítulo aí, o título da mentira. Ele diz que o conceito da vida disciplinada ou da pessoa disciplinada é uma mentira. E eu confesso para vocês que eu não gostei desse título. Eu não estava curtindo, na verdade, os primeiros momentos ali, as primeiras páginas deste capítulo, mas depois aí eu parei, fiz minhas anotações, aí eu fui correr e fiquei matutando algumas coisas, e no fim eu acho que eu entendi o ponto que o autor quis passar e eu quero compartilhar com vocês aqui, certo? Mas, em primeiro lugar, eu acho que ele foi meio, quis ser polêmico, sabe? Porque o título, na real, Uma Vida Disciplinada, nem faz tanto sentido assim, porque ele acaba concluindo algo que ele estava criticando, na minha visão, na minha interpretação. Até precisaria ler o capítulo de novo. Mas eu vou explicar para vocês, porque primeiro ele começa o capítulo com a seguinte ideia: uma pessoa disciplinada ou uma vida disciplinada é uma mentira, é um conceito que não existe. Ninguém consegue se sustentar dessa maneira, né? Usando aí então uma hipérbole, onde toda a vida do cara é disciplinada, é toda regrada. E aí, só que ele chega na conclusão, depois no fim do capítulo, já dando spoiler para vocês, ele chega na conclusão que se você for disciplinado em uma única coisa, todo o resto fica mais fácil, a sua vida começa a melhorar. Então é como se você escolher uma coisa para ser disciplinado, fará você ser disciplinado em todas as outras coisas. A minha visão, a minha conclusão, posso estar errado, confesso para vocês, posso ter feito uma interpretação errada, mas eu acho que ele usou aí desse termo de mentira, toda essa narrativa, mais para provocar o leitor, não sei. Mas assim, o conceito por trás é muito interessante, eu diria que é um dos melhores capítulos até aqui, e eu vou, compartilhar com vocês as grandes ideias, assim, as grandes sacadas que eu tive ao ler. Então, tirando essa minha pequena crítica aqui sobre o capítulo, que me deu uma certa estranheza, o ponto central é a explicação que o autor nos traz, a diferença entre disciplina e hábito.
Ele diz que as pessoas confundem esses termos, eles acabam, né, entrando assim em colisão e tudo mais, e a galera, né, de uma maneira geral, acaba não tendo muita clareza sobre o que significa cada uma das coisas. Então, o que ele nos apresenta é o seguinte: a disciplina, ela é necessária no início, né, no começo de um novo hábito, ou no começo de uma nova tarefa, de uma nova atividade que você está fazendo. Então é aquele esforço inicial, né? Quando eu comecei as lives, eu precisava me esforçar muito mais no início do que eu preciso me esforçar agora. Agora, bicho, eu abro essa câmera aqui e consigo falar tranquilamente com vocês ao vivo, sem muito peso, sem muitas limitações mentais, né, vamos dizer assim, coisas que a gente fica se colocando. Então, a disciplina, ela é o momento inicial no qual nós começamos a fazer qualquer atividade frequente, né, em sequência. Já o hábito, ele acontece, ele é uma fase depois disso, né? É quando você já está fazendo as atividades sem pensar. Então, após, né, cento e tralalá lives que eu já fiz aqui, eu já tenho isso como hábito, já está instalado no meu dia a dia, no meu ser. Então eu faço sem pensar, eu faço com uma certa tranquilidade. O ponto é, você precisa vencer a disciplina, vencer esse esforço inicial que precisa ser desprendido continuamente numa mesma atividade, para então você chegar no hábito, para você merecer o hábito. Então é quase mesmo como se o hábito fosse um mérito, né? Após você ter vencido, ter sido disciplinado por muito tempo, você chega no hábito. Então esse é um dos pontos principais, aí a coluna vertebral, vamos dizer assim, do capítulo, né? Então a conclusão dele, do autor, é que o sucesso é você ser disciplinado em uma única coisa. E aí vem um conceito muito interessante chamado disciplina seletiva. E aí, assim, o que eu entendo a linha de raciocínio do autor, até porque o livro todo é baseado em uma única coisa, mas eu tenho ali os meus poréns sobre isso. Mas o ponto é, a disciplina seletiva nada mais é do que você ser disciplinado em uma única coisa. Você ser disciplinado em uma atividade. Então, e aí o motivo dele ter colocado esse título, né, que eu consegui entender depois quando eu fui correr, né, fez mais sentido para mim, é que ele está falando o seguinte: a vida disciplinada ou a pessoa disciplinada passa a ideia de que o cara é uma máquina, ele faz tudo no horário certinho, ele é todo metódico, né, ele é cheio ali das suas características do dia e coisa assim, enquanto que a disciplina seletiva sugere que você realmente seja seletivo no que você está escolhendo fazer, né, continuamente, exaustivamente, todos os dias da sua vida. E aí ele traz um exemplo fantástico que é do Michael Phelps. Ele conta, né, o Michael Phelps, todo mundo conhece, né, o maior medalhista olímpico que já pisou no planeta Terra. E ele era uma criança assim, muito hiperativa, né? Era chamada a atenção na sala de aula, o professor enchia o saco dele, coisa assim. E depois ele começou a, sei lá com quantos anos, acho que com 6 ou 11 anos, sei lá, alguma coisa assim, ele muito novo começou a nadar, e mesmo na piscina o treinador dele chamava muita atenção dele, porque ele não se comportava direito e tudo mais. Resumo da história, passou-se o tempo e o cara se tornou o maior medalhista olímpico. O que aconteceu? Né? De uma forma bem simplista, o autor diz, né, que o Michael Phelps, ele encontrou qual era a única coisa na qual ele precisava ser disciplinado. Adivinhem vocês? Nadar todos os dias. O Michael Phelps nada todos os dias. Né? Quer dizer, nadou todos os dias, pelo menos durante toda a sua carreira aí, até atingir, se eu não me engano, 22 medalhas olímpicas, que é o recorde, alguma coisa do tipo, né? Então, nadar todos os dias foi a atividade na qual ele escolheu ser disciplinado. A minha crítica sobre o título desse capítulo, né, que é também
uma crítica do próprio autor, que ele diz, né, que a vida disciplinada não faz tanto sentido. E aí ele começa a ser reducionista, ele reduz toda a disciplina para uma única atividade. Só que aí eu fiquei pensando, né, beleza, mas o Michael Phelps, ele não só nadou todos os dias. Ele teve a alimentação dele balanceada todos os dias, né? Ele provavelmente teve que fazer uma série de outras ações todos os dias. Então, é um negócio meio, sei lá, cinzento, sabe? Eu não sei se a minha interpretação, né, foi viajada do capítulo, mas é um ponto importante. Mas aí, pra gente não perder o fio da meada, o Michael Phelps, ele nada todos os dias. E por nadar todos os dias, de domingo a domingo, fez dele um excelente nadador. Inclusive, até esse autor ele destaca, e eu já ouvi falar dessa história do Michael Phelps, que eu vou compartilhar com vocês, que é muito interessante, que é contada na biografia dele, né, no livro que ele escreveu lá com o treinador dele. Que esse cara, ele não perdia um dia de treino. Por quê? Porque ele percebeu que se ele treinasse aos sábados e domingos, por exemplo, ou só aos domingos, enquanto outros nadadores não treinavam, ele teria uma vantagem competitiva óbvia, matemática, sobre os seus concorrentes, sobre os seus competidores. Ia chegar no final do ano, ele teria dias a mais de treino que os seus concorrentes não tiveram. A mesma coisa, olha para você ver como, né, os grandes atletas, pelo menos, eles pensam parecido. Kobe Bryant, mesma coisa. Quando a gente estava fazendo a segunda temporada do Bindercast com o livro Relentless, a gente viu a mesma coisa, cara. Né? O Kobe Bryant, ele era um jogador de basquete medíocre, quando ele tinha ali seus 12, 13, 14 anos, medíocre. Aí o que ele decidiu? Ele falou, caralho, se os meus amigos são melhores do que eu e treinam 5 vezes na semana, sei lá, 3 vezes na semana, eu vou ficar melhor do que eles arremessando uma caralhada de bola na cesta todos os dias. A matemática é simples, ele fez uma conta, né? Ele falou, porra, vai chegar daqui um ano, quando a gente for jogar um novo campeonato, eu vou ter superado eles em número de treino. Então a analogia é a mesma, e trazendo, claro, porra, a gente não é atleta aqui, né? Eu imagino que nenhum de nós aqui compete em algum esporte seriamente. Mas se você trazer isso para a sua vida e pensar, porra, qual é a única atividade que eu preciso fazer todos os dias? Agir como um atleta no seu ofício, né? No seu trabalho, e fazer todos os dias. Ontem eu eu gravei um podcast com o meu amigo Thiago Rodrigues, que também faz lives aqui no Instagram e tudo mais. Ele começou um projeto novo de podcast, e aí eu tava falando com ele, e eu nem lembro exatamente o que a gente tava falando, e do nada me veio uma frase na cabeça que encaixa nisso tudo, que é: o fim de semana é uma receita para mediocridade. Se você começar a olhar para o fim de semana como mini férias, onde você pode colocar os pés pro ar, relaxar, não fazer as coisas que você costuma fazer durante a semana, é a receita perfeita para mediocridade. É assim que você é mediano. Enquanto que os top 1 de executores, seja lá o que for, né, o top 1 do negócio, eles não têm fim de semana, velho. É de domingo a domingo, cara. É assim que você vai ficando bom. Pequeno parênteses, né? Viajei aqui, fui além do que estava no script, mas o ponto, então, para a gente chegar na conclusão final é que quando você escolhe uma coisa para ser disciplinado apenas, né, obviamente precisa estar alinhado com o que você quer da sua vida, com o que você quer ter sucesso. Se você está insatisfeito, sei lá, com o seu condicionamento físico, você precisa fazer atividades aeróbicas de repente. Ou se você está insatisfeito com o seu peso, né, então você precisa se alimentar melhor, praticar atividade física. Enfim, seja lá o que você quiser obter sucesso, você precisa ter clareza nessa uma única coisa, que você precisa ser disciplinado, fazer de domingo a domingo, porque isso, e aqui é uma grande sacada do autor, méritos dele, isso simplifica a sua vida.
Quando você escolhe apenas uma coisa para ser disciplinado, simplifica a sua vida, porque todo o resto meio que não importa. Se você fizer a única coisa que você precisa fazer para atingir o sucesso todos os dias, você pode se dar o luxo de não ser disciplinado em outras coisas, né? Então, você simplifica a sua vida não controlando tudo, controlando apenas a única coisa, garantindo que a única coisa seja feita. Interessante, interessante. E aí, para a gente fechar, na parte de hábito já, né, como eu falei, a disciplina é esse esforço inicial que é necessário quando nós estamos começando a fazer uma atividade relativamente nova, quando a gente está nos acostumando aí com essa prática diária, mas ele nos apresenta, então, uma pesquisa feita por uma universidade lá na Inglaterra, se eu não estou enganado, uma universidade inglesa, não lembro o nome, que eles fizeram uma pesquisa para identificar qual é o dia, né, qual é o tempo médio para que esse esforço, né, necessário, assim, essa dificuldade em continuar com a tarefa se perde, né, perde a força e se torna um hábito. Então, qual é o período necessário para você praticar, né? Por quanto tempo você deve praticar para que então o hábito seja instalado de fato? Eles chegaram na conclusão que o número é 66 dias. Então, se você encontrar a sua única coisa, né, em primeiro lugar, fazer ela rotineiramente, repetidamente, exaustivamente, deliberadamente, todos os dias, até chegar em 66 dias, segundo essa pesquisa, em média você aí vai ter conseguido instalar o seu novo hábito. Assim, essa prática vai se tornar muito mais fácil, né? Você não vai ter todo aquele esforço mental, todo aquele esforço físico, aquela preguiça, todo aquele negócio que te segura, né? E torna toda a prática mais complexa. Então, o hábito ele é instalado após 66 dias contínuos de prática. É por isso que eu digo, cara, pensar com a mentalidade fim de semana é uma bosta, é a mediocridade. Se você pensar que você não tem folga na sua única coisa, a sua vida se torna mais simples, porque a disciplina é igual à liberdade. Quando você tem essa disciplina, você alcança a liberdade financeira, que de repente você quer, a liberdade física, a liberdade mental. É a disciplina que te traz isso. Pode parecer contraditório, mas não é. Se você achar contraditório, assista a temporada número 4 do Bindercast, que é sobre o livro Discipline Equals Freedom, um livro fantástico que diz exatamente isso, disciplina é igual a liberdade. Certo? Então, a conclusão disso aqui, que eu já até tinha dado spoiler no começo da live para vocês, o hábito ele é instalado quando não é preciso mais tanta disciplina para continuar fazendo o que você precisa fazer, certo? Então, aí o que ele fala é que assim que você instala esse hábito, né, a pesquisa, ou melhor dizendo, a pesquisa mostrou que quando você chega nesses 66 dias, o hábito está instalado, a sua vida como um todo começa a melhorar. Eles fizeram essa pesquisa em cima, eu acho que era justamente pessoas fazendo dietas e praticando atividade física, eu acho. Esse era o hábito que eles queriam instalar. E aí o que eles perceberam? Que as pessoas que conseguiram instalar o hábito de fato, elas começaram a se sentir melhor como um todo, né? Tipo, toda a vida delas mudou. Eu tenho um exemplo aqui, o cara parece que parou de fumar, sei lá, parou de beber bebida alcoólica, né? Diminuiu o consumo de bebida alcoólica, começou como um efeito, não um efeito colateral, né? Porque na verdade foi bom, mas assim, um efeito que aconteceu a partir do benefício inicial de se instalar o hábito, a vida do cara começou a melhorar, né? Das pessoas que fizeram essa pesquisa. Então, por isso que eu digo, né, que o título desse capítulo eu não gostei muito bem, porque ele faz a crítica sobre a vida disciplinada, mas no fundo, a sua vida se torna disciplinada
por você focar em uma única coisa, né? Ser disciplinado em uma única coisa, instalar o hábito nessa uma única coisa e assim viver a sua vida. O ponto é, você não vai parar de fazer as coisas depois que o hábito foi instalado, né? Ele só vai ficar mais fácil depois da instalação do hábito após esses 66 dias. Portanto, a ideia é que ao instalar o hábito, você melhore esse hábito de alguma forma, vai incrementando ele, ou você começa a instalar outro hábito. A narrativa, que é a justificativa, o argumento, melhor dizendo, dos autores é que você deve escolher um hábito por vez, certo? Então, este foi o nosso capítulo de hoje aqui sobre a vida disciplinada, né? A disciplina seletiva, que vai ser o título que eu vou dar para essa live hoje. E fazendo um paralelo com as minhas lives aqui, eu percebi assim, muita semelhança mesmo sobre o que ele disse, né? As lives foram difíceis no começo, obviamente, já falei isso várias vezes, não vou me estender nisso, mas o ponto é que hoje é muito mais fácil, né? Hoje é a live número 119, então, eu passei 66 dias em seguida fazendo live. Então, e isso requer sim disciplina, isso requer entrega diária, é difícil para cacete, mas hoje, é muito mais fácil. Então, os louros, né, os méritos vão vir quando você passar esse período de sofrimento, cara. E se for ver, 66 dias nem é tanta coisa assim, velho. Não é tanta coisa. Eu acho que o maior desafio, para mim, pelo menos eu, William, né, fazendo um paralelo aí recente com as lives, é a mentalidade fim de semana. Porque eu já falei em outras situações, eu tenho a tendência de tirar o pé no fim de semana. Né? Não que você não tenha que descansar, mas é uma atividade só, é só fazer a live, sabe? É tipo 1 hora que você vai perder, né, entre aspas, do seu dia. Então, essa é a perspectiva, espero que tenha feito sentido para vocês. Deixa eu ver aqui, teve alguns comentários. Will, tem lista dos livros anteriores? Eu tenho, só que está escondido nos destaques ali no meu perfil. Eu preciso criar um destaque melhor só com os livros certinho. Vou fazer isso em breve. Legal, bastante gente entrou. Eu vi a Nanda aqui. Nanda, presença ilustre. Maravilha. Legal, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma, né, colocado alguns insights legais na cabeça de vocês. E faço convite mais uma vez para entrarem no grupo do Telegram do Bindercast, que é por lá onde eu estou compartilhando, né, em primeira mão a gravação das lives. Elas não ficam mais salvas aqui no Instagram. Então lá no Bindercast, no grupo do Telegram, você pode acessá-las num link privado no YouTube, onde ali fica muito mais fácil, você vai para frente, você pausa, você volta, você duplica a velocidade e vê a live na metade do tempo, você faz o que você quiser lá com o vídeo no YouTube, certo? Então, para entrar, basta, assim que a gente acabar a live aqui, você vai no meu perfil, entra no link lá e vai ter faça parte do grupo do Telegram. Para quem não sabe, o grupo do Telegram o Telegram é um aplicativo idêntico ao WhatsApp, só que ele é melhor, por isso que eu fiz lá, né? Então, e lá é mais tranquilo, você não vai ter um monte de notificação, é um grupo silencioso, né? Só para receber ali as novidades do Bindercast. E também no final da temporada eu vou abrir por 1 ou 2 dias para a gente discutir um pouquinho sobre o livro, beleza? Essa foi a nossa live de hoje, live número 119, dia 30 de maio, vamos com tudo. Final da semana está chegando, mas ainda temos muita coisa para fazer, certo? Muito obrigado pela sua atenção. Tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira. Valeu!